Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. E obrigada pela audiência. Se puder, deixa o like, comenta. Nesse vídeo eu vou falar sobre essa situação aí que está acontecendo, esses escândalos como saúde mental, né? Das mães de bebê reborn. Escândalo das bets, que são esses aplicativos que ficam fazendo propaganda em massa. É uma publicação assim avassaladora de incentivo à sociedade a ganhar dinheiro e se divertir. Se divertir no intuito de passar aquilo como se fosse uma coisinha alegre, divertida e que a pessoa vai se divertir e vai ganhar dinheiro, quando na verdade não é. O intuito é viciar as pessoas e geralmente quem cai nessas coisas são pessoas pobres, da classe pobre, assim como eu, que sou pobre. Não que eu jogue nessas plataformas, não sou hipócrita. Uma vez perdida, tipo 2, 3 vezes no ano, eu jogo na Mega Sena. Por exemplo, esse ano, nós estamos em maio de 2025. Eu joguei uma vez só na Mega Sena e não ganhei nada. E o ano passado eu joguei acho que 3 vezes só. O jogo do bicho joguei pouquíssimas vezes, também nunca ganhei nada. Mas o jogo do bicho eu conheço pessoalmente. Deixa eu contar aqui, mais ou menos umas 5 pessoas. Desde que eu nasci até hoje, eu conheço mais ou menos umas 5 pessoas que ganharam no jogo do bicho. Claro, não ganharam nenhuma fortuna, nenhuma delas ficaram ricas, milionárias, nada disso. Mas ganharam uma grana que deu pra reformar uma casa, que deu pra... Eu conheço uma que não reformou a casa inteira, mas reformou 2 cômodos da casa. Eu conheço uma outra pessoa que ganhou um valor que na época deu para comprar um carro seminovo, sendo que o carro seminovo foi uma junção. Ela ganhou uma graninha no jogo do bicho e essa pessoa já tinha uma grana no banco e ela uniu essas 2 granas e comprou um carrinho, tá? Então assim, eu acho que jogos é algo que é muita calma nessa hora. Não é algo que deveria ter aquela publicação em massa, entende? Eu não sou contra que exista, eu sou contra a publicação em massa, porque a gente vive num país que foi comprovado que a maioria tem o QI abaixo da média. O quociente de inteligência no brasileiro, a maioria é abaixo da média, ou seja, nós somos pessoas burrinhas. Vou falar assim no popular. E não sou eu que estou dizendo, tá? Eu não estou dizendo que o Brasil, a maioria das pessoas são burras. Não é eu. É os estudiosos em psicologia, tá ok? Então, a gente é um país. E é por isso que a gente tem um QI abaixo da média, que a gente não fala muitos idiomas, que a gente vota em qualquer político, que a gente não entende jogo político, a gente não entende sobre muitas coisas, que a gente não gosta de ler tanto, assim no geralzão, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos usar esse QI aí e não vá pensar assim, Paula, não, eu sou inteligente, eu leio livros, eu não tô falando de você exclusivamente, eu tô falando de uma galera, de uma porcentagem da população que o QI tá baixo. A gente lê pouco, a gente raciocina pouco, a gente questiona pouco. A gente ainda tem muitos passos aí a avançar, tá certo? E assim, não sou astróloga, mas eu gosto de astrologia. Eu estudo sobre astrologia tem muitos anos, muitos anos. Não sou astróloga, porque eu não posso afirmar que eu sou astróloga. Eu não fiz nenhum curso de astrologia. Eu não posso chegar aqui e dizer, olha, eu fiz o curso de astrologia na escola tal, com o professor tal, com a professora tal, porque seria mentira, né? Então eu nunca fiz curso de astrologia, mas eu entendo um pouco. Eu tenho um conhecimento
razoável aí, né, sobre o assunto. Então, assim, Plutão entrou em Aquário, né? Plutão, ele é um planeta da revolução. Plutão, ele é aquele planeta da revolução, da transformação. E ele é um planeta que ele não vai, ele não, quando ele entra numa casa astrológica, no caso, ele entrou em Aquário, ele vai ficar 19 anos e alguns meses, arredondando 20 anos, tá? Então, lá em 2043 é que ele sai da casa astrológica do signo de Aquário. Então, lembra que eu falei que ele é um planeta que ele faz a transformação, ele faz uma revolução, e ele também, ele é um planeta, como é que eu posso explicar? Ele também é um planeta da riqueza, tá? Algumas linhas astrológicas, porque existem vários tipos de astrologia, existe a astrologia tropical, a védica e por aí vai. Tem a astrologia kármica e cada uma tem diferença de crenças de uma para outra. Então tem um tipo de astrologia que acredita que o planeta Plutão, ele também é o planeta que traz riqueza. Ele traz muita riqueza. Porém, a principal função do planeta Plutão é transformar. Então, para ele te dar riqueza, você vai ter que se transformar muito. Não é assim, porque Plutão chegou na era de Aquário, todo mundo vai enriquecer. Não. A primeira função dele, a principal função é transformação. Ele é um planeta que ele desenterra o que está dentro das pessoas, o que está dentro das instituições, e ele joga para fora. Ele é semelhante, eu vou fazer aqui uma analogia, aí me faltou o nome, um vulcão, né? O vulcão, ele tá lá, digamos que aqui é um vulcão, tá? Ele tem um cume, né? Então o vulcão tá lá dormindo, adormecido, numa boa. Depois aí começa aquela explosão, começa a lançar fumaças, e quem mora ali ao redor de um vulcão começa a ficar com medo, começa a sair das suas casas, a mídia começa a dizer, olha, você que é morador, os geólogos, eles fazem as medições lá e dizem, gente, sai daí porque o vulcão vai entrar em atividade, e se você mora muito perto, você corre risco de morrer e tal, aquela coisa toda. Por quê? Porque o planeta Plutão, ele é semelhante a um vulcão. Ele coloca aquela larva que está lá dentro do vulcão e ele lança para fora. Então, tudo que temos aqui dentro de nós, na sociedade, nas instituições, aquilo ali Plutão vai colocar para fora. Então, os astros estão emanando energias aqui na Terra. Claro, você não é obrigado a acreditar, mas observe as evidências do que está acontecendo. Eu vou chegar lá no Bebê Reborn, no Padre Fábio, e vou chegar também lá no menino lá, no pastor que foi preso, pastor Mirim, e esqueci daqui de mais algumas coisas. E algumas questões políticas aí, né? Ou seja, Plutão, ele vai pegar o que temos lá de dentro de nós e jogarmos para fora, sabe? Então, assim, digamos que eu sou no caso, o Padre Fábio de Mello, por exemplo. A imagem que ele passa, né? Ai, sou um padre, a minha missão é rezar, é trazer a luz do Evangelho, é abençoar em nome do Pai e do Filho, é passar a mensagem de Cristo. Legal, essa é a missão de um padre. Mas se você colocar uma lupa, algumas pessoas, antes mesmo desse escândalo aí acontecer,
algumas pessoas já tinham percebido que tem alguma coisa errada com ele. Porque assim, o que, Paula, que tem de errado com ele? Gente, ele é um padre sensual. Ele é todo sensualizado. Ele usa roupinhas apertadas. A primeira vez que eu vi esse padre na minha vida, eu achei ele bonito. Mas, além da beleza, eu falei, nossa, ele é tão sensual. Isso é desnecessário para quem se diz padre. E ele raramente aparece de vestimenta de padre, né? Ele gosta de se apresentar na sociedade. Inclusive, estava fazendo parte aí aos domingos de um programa da Globo e eu ficava me perguntando, será que esse homem é padre mesmo? Ou será que ele já saiu da Igreja Católica e está ostentando para a sociedade que ele é padre? Porque, gente, o padre tem que estar aos domingos em alguma paróquia. E ele estava lá na Globo, num programa que passava mulheres seminuas, coisas que não combinam, não tem a ver com a função de ser padre. Aí ele terminou o contrato, ele saiu, não sei, eu não acompanho, mas ele saiu da emissora lá e tudo. E quando ele saiu, eu vi rapidamente assim, uma matéria que dizia assim, ele falando que aquilo ali não era lugar para ele. Gente, um homem adulto, psicólogo, que tem muitos estudos, depois de tanto tempo tá lá na Globo, foi que caiu a ficha dele. Que ali não é lugar para ele, gente. Não, peraí, não vamos ser inocentes, né? Ele saiu de lá porque alguma coisa aconteceu, o contrato acabou, mas assim, ali não era lugar para ele. Mas por que ele, sendo padre, tendo tanto estudo, por que ele não viu isso antes de entrar lá na emissora? Porque assim, se dissesse assim, não, ele vai participar de um programa, mas o programa vai falar sobre religião, ou no final do programa o padre vai dar uma palavra de Deus, beleza, mas ele ia lá para fazer tudo, menos a palavra de Deus, digamos assim. Então, assim, ele não é ele quer passar uma imagem de bom samaritano, mas agora a casa caiu. Lembra que eu falei sobre astrologia? Plutão entrou em Aquário. E Aquário é uma casa da sociedade. O signo de Aquário, ele é questionador, ele é revolucionário. O aquariano, a pessoa aquariana, né? O aquariano, ele questiona as regras, as leis sociais. Ele é um revolucionário, ele é um radical se for preciso. Eu vou dar um exemplo. Tem uma apresentadora, Luciana Gimenez, da Rede TV. Ela é do signo de Escorpião. E uma vez eu assistindo lá, um programa aleatório lá, ela falou assim, gente, eu sou escorpiana com ascendente em Aquário. E foi incrível, porque eu já tinha isso. Eu bati o olho nela, que eu gostava muito de assistir o Super Pop, e eu falei, nossa, ela é do signo de Escorpião, que ela sempre falava, eu sou escorpiana, beleza. Mas ela tinha uma vibe, ela tinha uma energia de aquariana, que eu falei assim, eu tenho certeza que ela é escorpiana, mas ela tem um ascendente em Aquário. Eu tenho certeza. E no dia que ela revelou que o ascendente dela era Aquário, eu falei, bingo! Por que isso? Se você observar, a Luciana Gimenez, ela faz muitos questionamentos. Os temas que aparecem lá no programa dela são temas polêmicos. E ela questiona muito. Tá lá o especialista falando, porque isso, porque aquilo. E ela às vezes até interrompe. Assiste os programas dela. E ela até interrompe. Ela fala assim, ué, mas isso aí não tá errado? E a pessoa tá lá falando, não, Luciana, mas tal coisa. Mas isso aí não é certo não, eu não concordo não. Então ela é uma autêntica aquariana. Apesar que ela não é aquariana, ela tem um ascendente em Aquário. Então Aquário é isso. A simbologia do signo de Aquário... Tem uma pessoa me ligando, ai. A simbologia do signo de Aquário é aquela pessoa questionadora. É aquele que, se for preciso, ele revoluciona. O Aquário, ele questiona. Não adianta você
você falar assim pro aquariano, olha, todo mundo do Brasil vai ter que usar azul aos sábados. Tô dando aqui um exemplo. O aquariano, ele na lata, ele vai dizer, ué, mas por quê? Pra quê? Eu não vou usar azul. Você vai ter que me provar o porquê que eu tenho que usar azul. Isso aí não existe. Então, o aquariano, ele vai ser o primeiro a protestar. E se alguém colocar uma lei, tô dando aqui um exemplo, tá, gente? Um exemplo bem doido. E se alguém disser, não é lei, vai preso. Se não usar azul ao sábado, vai preso. Nossa, o aquariano, ele vai se revoltar, ele vai se reunir com outros aquarianos. Ele vai na mídia, ele vai dizer, gente, isso aí tá errado, vamos pra rua, vamos parar o comércio, vamos fazer protesto. Isso aí não existe, gente. Nós somos livres, a gente vai usar a cor da roupa que a gente quiser. Então, eu tô falando eu tô fazendo essa analogia, tô fazendo assim, ai, me faltou a palavra agora, tô fazendo assim esses exemplos, não era nem essa palavra que eu ia utilizar, mas eu tô dando aqui todos esses exemplos para falar para você como é que é a energia do signo de aquário. Então o aquariano, ele é questionador, ele é revolucionário e se preciso for, ele é radical. Claro que eu não estou dizendo que todos os aquarianos são santos. Assim como pessoas de todos os signos, tem pessoas de bom caráter, tem pessoas de mau caráter também. Então tem aquariano que não vale nada. Mas voltando para a simbologia do signo de aquário. Então, Plutão entrou em aquário. Então Plutão, que também faz revolução, que lembra que eu falei que Plutão é como um vulcão que ele coloca para fora tudo que está aqui dentro da pessoa, ele joga para fora. Ou seja, aquilo que está encoberto aparece. Então, de agora, de 2025 até 2043, a gente, todo mundo, em toda a sociedade, a gente vai conviver com grandes revelações. Aquilo que as pessoas esconderam, de eu sou de fé, Jesus, porque eu sou muito fiel, porque isso, aquilo, isso tudo vai ser colocado para fora. Se a pessoa realmente é fiel, vai ser colocado para fora. As pessoas vão dizer, nossa, ela é fiel mesmo, ele é fiel. Mas se aquilo ali for uma falsidade, Plutão vai colocar para fora. E as pessoas vão ficar chocadas, vão dizer, nossa, mas ele não dizia que era fiel, mas ela não dizia que ela era isso, que ele era aquilo. Olha os escândalos. Então, até 2043, a gente vai ficar sabendo de muitos escândalos. No caso, essas mulheres aí que estão se declarando mãe de bebê reborn e querem mudar a lei para que os bebês sejam atendidos nos hospitais, nas clínicas. Gente, isso aí é o que, gente? Isso é Plutão em aquário. São pessoas que são traumatizadas, que são transtornadas, não só traumatizadas, mas são também transtornadas, e Plutão está colocando para fora. O pastor Mirim é um exemplo também de Plutão em aquário. É uma criança que tem adultos por trás, adultos que não são muito honestos, que não deram bons exemplos, que ensinaram, olha, como é que se manipula aqui, como é que mente, como é que engana. E a criança, aliás, desde criança e se tornou pré-adolescente, aprendeu aquilo ali e colocou para fora. Plutão no signo de aquário, a sociedade, Plutão mostrando assim as claras, olha, gente, a sociedade, como é que é? Entende? Essa do padre, né, que para mim tá muito claro que ele fez o que fez, ele não é louco, ele tem a dimensão do que ele representa nas redes sociais e dentro do catolicismo, né? Então, por ele não ter sido, para mim ficou muito claro que por ele não ter sido tratado como uma estrela dentro daquele estabelecimento, ele foi lá e falou mal do gerente e o rapaz perdeu o emprego. Então, assim, uma coisa tão simples. Meu Deus, isso acontece constantemente comigo. Recentemente aconteceu de eu comprar um produto, quando chegou no caixa, o valor não era
não era o que estava na prateleira. E eu simplesmente falei para a moça do caixa, não vou levar. E ela, sim senhora, ela cancelou lá na máquina o produto e eu não levei. E não deu confusão nenhuma. Então, assim, a situação do padre é clara. Ele fez, o que ele fez não tem nada a ver com o direito do consumidor. Ele não foi tratado como estrela. Ele gostaria de ser tratado como estrela, de que todo mundo, nossa, quem tá aqui? O padre Fábio, vamos tirar uma foto, padre. Eu quero um autógrafo. Nossa, padre, você é maravilhoso. Ai, vamos tirar uma selfie, gente, é o padre. Era isso que ele queria, né? Que todo mundo babasse o ovo dele. Como não houve isso, como gerente e os profissionais do mercado lá trataram ele como um cliente comum, aquilo doeu no ego dele. Ele falou, nossa, não, isso aqui não vai ficar assim. Eu sou o padre Fábio. Eu tô na Globo. Eu tava na Globo, sei lá. Eu tenho milhões de seguidores nas minhas redes sociais. Ah, não. Eles não me reconhecer que eu sou o padre. Eu vou me vingar. Isso aqui não vai ficar barato. Sabe? Talvez até inconscientemente. Não é que ele chegou na frente do espelho e falou nisso, eu vou me vingar. Não. Mas inconscientemente o ego dele falou isso. Se vinga? Nossa, como assim? Você é uma estrela, Fábio. Olha só como eles lhe trataram. Como se você fosse um cliente comum, consumidor comum. Você não é comum, você é padre Fábio de Mello. E aquilo doeu no ego dele. E aí ele foi nas redes sociais, fez o que fez. E eu tô lendo muitos comentários e as pessoas xingando o padre, falando horrores, e eu não tiro a razão deles. Eu não tiro a razão dessas pessoas, sabe? E a outra moça lá que ganhou milhões para fazer propaganda de aplicativo de joguinhos é outra também, que não vejo talento nela, o que eu vejo é beleza. Ela é muito bonita, mas eu não vejo talento nenhum. Mas a fama é isso. Você com talento ou sem talento, quando você tem fama, o que que acontece? Você faz grande dinheiro. Aliás, você faz grandes comerciais. Você faz você faz você faz o dinheiro, né? O dinheiro corre atrás de você, né? Quando você é muito famosa. Não é você que corre atrás do dinheiro. Nós pobres, nós corremos atrás do dinheiro. Mas se um pobre chegar a ficar rico, depois para ele ficar milionário é dois palitos. Por quê? Porque ele tá famoso e todas as marcas vão lá, pega o famoso, né? E contrata, e o cara faz comercial, faz eventos e tudo mais. Então, infelizmente, é assim que a coisa funciona. Mas, voltando para a astrologia, desculpa, gente. Voltando para a astrologia, Plutão em Aquário é como aquela frase que tem na música do Caetano, do Chico Buarque. Se eu não me engano, acho que é Chico Buarque, que fala nada será como antes. Então, daqui até 2043, a gente vai se chocar. Nós teremos assim grandes revelações. Pessoas que a gente acreditava ser uma coisa, porque elas sabiam fingir bem, diante de uma tela. E Plutão vai colocar de dentro para fora e vai escancarar e vai dizer, ó, essa aqui é a verdadeira fulana, esse aqui é o verdadeiro ciclano. Então, é isso. E você vê que hoje em dia o mundo está de uma maneira que está meio que escancarado. As pessoas estão erradas e elas querendo... Ai, gente, um besouro ali. E elas querendo dizer que estão certas. Elas dando umas de loucas e querendo ser aceita, como essa história do bebê reborn, que a pessoa, sabe, não tem nada a ver, cara. Você ter um bebê de silicone, beleza, lindo, é fofo. Você ter ele, tal, brincar um pouquinho, guardar, normal. Os homens também fazem coleções de carrinho. Mas um homem, a não ser se ele estiver doente psiquiátrico, né? Mas um homem saudável, com sua saúde mental em dia, ele não vai levar o carrinho dele.
num posto de gasolina e vai olhar pro frentista e vai dizer, olha, eu vim aqui abastecer o meu carro, coloca gasolina no meu carro. Porque se ele assim fizer, o frentista vai dizer, não, moço, o seu carro é de brinquedo, entende? E não adianta sabe, então assim, e não adianta nesse exemplo que eu tô dando aqui do doente psiquiátrico que vai levar o carrinho de brinquedo e quer que o carrinho seja colocado o combustível lá, e não adianta ele procurar os direitos dele. Não, mas eu quero que a partir de hoje tenha uma lei que regulamente os carrinhos de brinquedo receber combustível. Gente, isso é loucura, gente, é loucura escancarada. Ou seja, mais uma vez, a astrologia a astrologia ganhando pontos de que Plutão em Aquário, ou seja, o Plutão revolucionando lá na casa de Aquário, mostrando todas as mazelas sociais. Então, assim, gente do céu, o que é isso? O que é isso? Plutão em Aquário. E o vídeo tá enorme, gente. Então é isso. Eu acho que deu pra entender, né? Plutão em Aquário é isso. É difícil de acreditar. E assim, Plutão em Aquário também, a gente vai ver jornalistas defendendo o mal, defendendo famosos. O famoso está lá, comprovado que ele fez errado. E alguns jornalistas vão estar lá, escancaradamente, babando o ovo, defendendo quem não tem defesa. Ou seja, Plutão em Aquário colocando para fora o que esses grandes apresentadores, o que esses grandes jornalistas são no íntimo, tá? E aquele que realmente é coerente, que é justo, ele vai continuar colocando para fora a sua justiça e a sua coerência. Então, é isso, gente. Um abraço, valeu aí pela audiência, muito obrigada, deixa o like, compartilha. E assim, se você estiver vivo ou viva daqui até 2043, se segura, aperta o cinto, porque os tempos não serão fáceis.